Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Café com o Doutor da Saúde aos Negócios. Esse é o nosso último episódio da primeira temporada, onde tivemos 12 episódios aí de alta qualidade, com muito conteúdo. Hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que eu conheço aqui há 4 anos e que abriu uma porta para eu começar um dos meus primeiros negócios no ramo da oftalmologia, aqui na região do entorno de Brasília. Eu já vou te falar quem é ele, mas antes de tudo não esquece de seguir o nosso canal, compartilhar, curtir. Se você tem alguma sugestão, comenta, e você me encontra na rede social lá no Instagram, dr.caiopado, e o nosso Instagram do podcast, Café com Doutor.podcast. Você encontra lá também, certo? Bem, hoje a gente tem aqui, eu vou apresentar para vocês, eu vou ler, gente, porque sempre é muita informação e eu não gosto de errar em nada, até porque a pessoa arrumou um tempinho da agenda dele para estar aqui e você vai ver por que ele é tão disputado assim. Hoje eu tenho o Dr. Lucas aqui, certo? Ele tem 43 anos, é médico especialista em radiologia e imagem, em radiologia e diagnóstico por imagem, subespecialista em medicina interna, pós-graduado em medicina fetal e ecocardiograma fetal. Ele é sócio fundador da Clínica Santa Mônica de Águas Lindas, que é onde eu tenho hoje Doutores da Visão funcionando com oftalmologia há 4 anos. A clínica dele já tem 9 anos, é a maior clínica de especialidades da região, atende inúmeras pessoas, ajuda milhares de pessoas por ano, né? E hoje o que é legal também é que a gente vai falar sobre gestão, política e paternidade, até porque o Lucas aqui vai ter muita coisa para colaborar comigo, né? Eu tô com 2 bebês em casa, ele que é casado com uma médica cardiologista, a Fernanda, né? Há 17 anos, é pai do Lucas, do Miguel e da Manuela, então tem 3 filhos, então tem muita bagagem para compartilhar com a gente, ainda mais para quem é médico aí e tá como eu, começando viver esse momento de ser pai, né? Que é muito bom. Atualmente, ele é prefeito de Águas Lindas, e aí vai ser muito legal, porque vai dar para a gente saber sobre o profissional de saúde que parte para a área política, como que vira a vida dele, se ele continua exercendo ou não. E o que é importante, ele foi reeleito, e com 83% dos votos. Então, assim, é um excelente trabalho, não tem como ninguém falar nada contra isso. Então, é um baita de um exemplo aqui na mesa. Lucas, obrigado pelo seu tempo, por ter vindo hoje aqui, é um prazer te receber. Dr. Caio, é um prazer todo meu. E vamos bater um papo aí hoje. Bem, então vamos lá. Quem assiste aqui sabe que eu não perco muito tempo, a gente é sempre direto ao ponto, mas a gente precisa primeiro construir uma linha do tempo até para as pessoas entenderem um pouco da sua jornada e como que você chegou onde você está hoje. Diante disso, qual que foi o seu primeiro negócio na área da saúde? Cheguei em Brasília em 2010, né? E tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Santa Lúcia, né? Fiquei um tempo no Santa Lúcia e depois fui trabalhar no IMEB, aqui em Brasília. E aí eu sempre gostei da parte comercial, empresarial, né? E como eu convivi bastante nessas 2 experiências que eu tive, trabalhando como médico radiologista, eu fiquei sempre observando as cidades que cresciam em volta de Brasília. E aí eu identifiquei que existia uma cidade que já tinha uma densidade populacional muito grande e eu fui dar uma estudada nela e tinha muito pouco serviço médico, né, para atender essa população. E aí fui atrás e em 2011 tivemos na cidade estudando e aí em 2012 nós tomamos a decisão familiar, né, que é uma família somos 4 médicos, que nós iríamos fazer um investimento na cidade de Águas Lindas, na construção da Santa Mônica, né? Então, acabou que foi um apoio familiar também. E aí, nós começamos a obra em 2012, mas nós só conseguimos terminar a obra em 2015. 3 anos. Né? Foram 3 anos aí trabalhando na obra, comprando equipamentos, né? E aí, dia 15 de maio de 2015, nós inauguramos a Santa Mônica. Legal. E a Santa Mônica, o tamanho que ela é hoje, é o original ou ela já teve expansão dentro desse tempo? Estruturalmente, já era o tamanho dela, né? Nós começamos já bem grande e nós erramos um pouco o cálculo que nós havíamos projetado apenas 6 consultórios. Né? E aí, a gente com 6 meses de empresa, nós tivemos que dobrar um número de consultórios e isso acabou que atrapalhou um pouquinho o projeto original. Mas a estrutura física em si, ela começou já daquele tamanho. Né? São acho que 3.500 metros de área construída. Legal, você vê que assim, a maioria das pessoas começa pequeno e vai crescendo. Vocês já apostaram na verdade no modelo de negócio mais robusto e que em pouco tempo já se mostrou mais promissor, né? Precisou de replanejamento. Exatamente.
a gente entendia que ali precisava de uma estrutura impactante, né? Isso foi em 2012, quando nós desenvolvemos o projeto, foi ficar pronto em 2015. Mas a gente sabe que também é um pouco o caminho inverso do que a maioria faz, né? Começa pequeno e vai aumentando gradativamente. E aí, como nós já éramos em 4 médicos, nós queríamos já começar com uma estrutura mais robusta. Certo. E quanto tempo você tem uma noção de quanto tempo demorou para atingir o break-even, ali o ponto de equilíbrio? Foi rápido ou não? Não foi rápido, né? Porque você sabe que a parte médica ela tem alguns viés interessantes. Você tem aí a receita do particular, você tem o convênio e você tem também, eventualmente, a prestação de serviço para município ou para estado. E nós projetamos uma empresa muito grande e nós, num primeiro momento, fomos ver isso só depois, nós erramos, porque é uma cidade com uma densidade populacional muito grande, mas que existiam poucas vidas cobertas de plano. Né? Então, nós levamos aí 3 a 5 anos para que a gente pudesse construir a nossa carteira de convênio. Então, nós fomos conseguir buscar o equilíbrio financeiro e econômico depois do 5º ano. Foi persistência, né? Porque hoje 80% das empresas antes do 5º ano fecham. Sim. A maioria dos médicos ainda acabam fechando. E... assim, o que eu acho interessante, Caio? Eu já estou numa... Eu falo que eu sou de 81. Mas a geração mais nova, ela tem muita pressa, né? E ela quer ter um retorno muito rápido. E a parte médica é uma das áreas que você não consegue ter você não consegue buscar esse investimento rapidamente, né? Então é uma questão que as pessoas têm que entender. Você tem que ter um planejamento e tem que saber que o retorno ele vai voltar, né? Com trabalho, com perseverança, mas é a médio e longo prazo. Não existe curto prazo, pelo menos aonde eu conheço, na área médica. E dentro disso, teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Não, desisti nunca. Não. Mas eram só vocês 4 tocando ou vocês já tinham um administrador, alguém de gestão na sociedade, algo assim para ajudar? Como é que foi? Paralelo à minha formação médica, eu sempre participei de alguns cursos de gestão de hospital, gestão de clínica. Né? Isso, até porque onde eu trabalhei, exigia também, né? Um pouco desse conhecimento. Então, nós não tínhamos nenhuma assessoria. Né? Então, nós abrimos nós 4 e nós fizemos ali a qualificação da escolha técnica da gestão, administrador, faturamento, internamente. E foi um pouco de acerto e erro. Né? Ao longo da gestão, acertando, errando. Né? Pecamos um pouquinho no início, a questão do faturamento. Né? Controle, né? Controle de faturamento, isso é um gargalo importante, que eu falo que hoje, se eu fosse recomeçar um novo negócio, eu daria uma atenção maior, né? Então, acho que foi acerto e erro. Certo. A gente tem, então, já algumas coisas, né? Você falou o planejamento, essa parte do faturamento. Tem alguma outra coisa que foi uma dor maior de vocês? Mão de obra, talvez, por ser um local mais afastado? Não, até que a mão de obra, a gente, como eu tinha esses cursos de gestão, nós treinamos a nossa equipe um mês antes da abertura da empresa e fizemos nos 6 primeiros meses um trabalho contínuo de treinamento também, né? Então, e assim, com todos os protocolos. E a equipe médica nós buscamos em Brasília, pela proximidade. Então, as áreas básicas, nós conseguimos iniciar a estrutura com praticamente todas elas. Então, ortopedia, clínica, cardiologia, pediatria, temos né, neurologia, nefro. Então, de forma geral, nós conseguimos a parte de gastro, endoscopia, também proctologia com a colonoscopia e toda a gama da imagem. Legal. E dentro ao longo desses últimos anos, o que você observou que mudou na cidade, talvez no mercado, que precisou de uma adaptação um pouco mais rápida da parte de vocês para não perder espaço? Porque eu atendo lá na cidade, eu sei que a cada vez mais a gente vê clínicas populares abrindo com preços muito agressivos, consulta por R$20, R$10, telemedicina jogando a qualidade do atendimento lá embaixo e, de certa forma, não valorizando o trabalho que a gente faz com qualidade. Mas o que você observou que tem acontecido no mercado, além disso? E o que vocês tiveram que recalcular a rota? Como é que vocês estão trabalhando isso hoje?
Caio, eu sempre acreditei no propósito que a qualidade do atendimento, a seriedade dos profissionais supera qualquer coisa, né? Então eu vejo muita gente chegando, aventurando, e eu vejo pela própria experiência hoje de quase uma década, que voo solo, né? Voo curto. Essas empresas elas não conseguem, a longo prazo, criar uma perspectiva de crescimento ou de sustentabilidade, né? Porque, como você falou, a R$20, R$50, é impossível você prestar um bom atendimento e você cumprir com as leis, né, de impostos legais, né? Então, eu acredito que o que nós temos que manter é que a qualidade, a responsabilidade, a transparência com os pacientes, isso é o mais importante. E entender que nós estamos semeando e todo dia colocando um pouquinho de água para que essa plantinha cresça, mas que ela cresça com sustentabilidade, né? Não adianta você crescer também muito rápido, né? Aventurando, prostituindo o mercado, né? Se não pensar a longo prazo. Acho que a gente pensa a longo prazo, nós temos perspectivas de crescimento. Ao longo dessa década, nós fizemos mais uma adaptabilidade do mercado em relação à cidade. Como eu falei, é uma cidade muito grande, mas que ainda a cobertura de vidas por plano de saúde ela é muito pequena, né? E só o particular também não sustenta a nossa estrutura, porque é uma estrutura muito grande, né? Talvez se fosse uma estrutura pequena, menor, poderia talvez sustentar, mas uma estrutura grande igual aquela nossa, nós precisamos ter todos os prestadores envolvidos na operação. Sim. Hoje são quantos funcionários lá na clínica? Direto são mais de 80, né, funcionários, e acho que nós temos 42 médicos no corpo clínico. Legal, fantástico. O crescimento que vocês tiveram é muito bom. E os filhos, quando que eles começaram a surgir na sua vida? Eu fui pai com 31 anos, né? Então, o meu mais velho está com 12, vai fazer 13. E eu fui logo igual você, Caio, assim, uma escadinha atrás do outro, né? Então a diferença do meu primeiro filho com o segundo é de 1 ano e 4 meses, e depois do segundo para a menininha, que é a Manuela, é 2 anos. Então, nós já estamos aí com a nossa prole constituída, né? Graças a Deus e a Fernanda, e como você teve a oportunidade de ser pai de 2, sabe que filho é a coisa mais importante na vida. É a melhor coisa da vida. E dentro disso, quando vocês iam tomar uma decisão como casal, como que vocês faziam para equilibrar? Porque aquilo, o médico, quando ele está empreendendo, é dinheiro que você aporta na clínica, igual vocês ficaram 5 anos pondo grana ali, cobrindo rombo, né, acreditando, o que é difícil, e com crianças para pagar boleto. Eu digo isso porque a maioria dos médicos, eles têm talvez uma trava de tentar empreender com receio da parte da educação dos filhos, né? Hoje é caro, você educar o filho não é barato. Como que era essa conversa de vocês? Vocês já tinham uma condição financeira que permitia fazer esse investimento? Vocês buscaram investimento fora para poder fazer a clínica? Como que vocês equilibraram isso? E se chegou a haver algum ponto que a sua esposa falou, não, vamos segurar, tem as crianças, como que foi? Porque essa é uma conversa diária lá em casa. Assim, nós fizemos toda a obra em si com um recurso próprio, né? Então, e nós nos programamos ao longo dos anos para que a gente pudesse fazer dessa forma. Então, como foi um aporte de mais gente envolvida, houve apoio familiar, não sobrecarregou tanto em cima de nós, né? Mas é um grande desafio, né? Porque hoje o custo para você manter uma família é muito alto, né? Quando tem 2 médicos, a gente brinca que a receita é dobrada, mas aí tem a maternidade, né? Então, a Fernanda, ela é muito dedicada na profissão. Então, quando ela foi mãe, ela sempre, no primeiro momento ali do aleitamento, foi exclusivo, e depois ela sempre ficava meio período só, né, praticando medicina, e eu fiquei nesse período full time, né, assim, de manhã e de tarde, né, e alguns dias à noite também trabalhando para compensar um pouco essa despesa. Mas eu acho que a coisa mais importante é você querer ver o negócio crescer, você querer ver o negócio acontecer e trabalhar, e eu acho que isso é uma coisa mais importante, né? E as coisas vão se encaixando. É muito engraçado, né? A gente planeja, mas as coisas vão se encaixando no tempo
que tem que se encaixar. É difícil isso, né? Porque o pai, às vezes, ele acaba tendo que prover, né? Quando eu tenho um casal que é médico, lá em casa, minha esposa é auditora. Então, ela tem a licença da Receita, que é ótima, porque dá uma segurança para nós, assim, a ponto de eu poder reduzir uma agenda, arriscar alguns negócios para poder estar mais presente em casa. Tanto que hoje eu trabalho bem metade do que eu trabalhava 2 anos atrás. Mas quando é casal médico é isso. A mãe que é uma renda a menos que entra em casa, né? A mulher médica, ela tem que voltar mais cedo, né? Tanto que a gente teve aqui no episódio até uma pediatra, a Juliana, colega minha, que tem uma clínica de pediatria. Ela falou, olha, ela teve que voltar rápido, de certa forma, e o marido é oftalmologista também, e o homem acaba tendo que compensar, né? Sim. Porque senão pesa, é muita conta, né? E a gente, como médico, tem o problema do convênio que demora, às vezes glosa, não recebe, tem esses problemas. E ao longo desses anos, quando que foi que começou a surgir a parte política no seu horizonte? O que começou a te motivar a partir para esse caminho? Eu digo que eu sou extremamente grato ao município de Águas Lindas, né? Porque foi um município que nós acreditamos, um município que deu certo, a parte profissional, né? E aí, desde que comecei a trabalhar exclusivamente em Águas Lindas, pelo próprio trabalho, né, eu sempre fiz muito ultrassom de gestante, pré-natal ali, acompanhando os bebezinhos nas gestações, e aí comecei a ter algumas oportunidades de participar de algumas palestras na cidade. A Santa Mônica, ela sempre teve uma presença importante de auxílio, né? Nós fizemos alguns mutirões de saúde, alguns movimentos sociais na cidade, e aí as pessoas começaram a falar, olha, você podia entrar na política, você podia entrar aqui na cidade, mas eu nunca fui da política, né? Eu não tenho nenhum histórico familiar político, nunca participei. Em 2018, eu recebi o convite hoje ele é atual vice-governador de Goiás, é um amigo meu, é o Daniel Vilela, que na época ele era candidato ao governo, e ele me fez o convite que eu viesse candidato a deputado para ajudar ele, né, na campanha. E aí, naquele primeiro momento, eu não aceitei. Eu ajudei ele dentro do meu conhecimento na cidade de Águas Lindas. E aí eu falei para ele, brinquei, Daniel, se eu tiver que entrar na política, eu entro para prefeito de 2020, porque se eu tiver a oportunidade de ser prefeito da cidade que me acolheu, eu quero dedicar bastante, que é uma cidade que um povo muito trabalhador, né? Um povo que sofre muito, porque 70 mil pessoas acordam de madrugada em Águas Lindas para trabalhar em Brasília. E eu falei, se eu tiver a oportunidade de entrar na política, vai ser para prefeito, para que eu possa melhorar a vida das pessoas. E aí eu fiz isso, né? Em 2020 eu disputei a eleição, uma eleição extremamente apertada. Foi quantos votos mesmo? Foi muito pouco, por né? 35 votos apenas, né? 35 votos. Eu lembro que eu escutei, porque me perguntaram na época, doutor, você não vota aqui não? Dá para mudar o título? Eu falei, gente, se tivesse falado antes eu tinha mudado. Mas aí, quando falaram que foi 35 votos, eu falei, foi os funcionários aqui da clínica, pode anotar. Que fantástico. Tive 32.214 votos, olha né? Só. E foi uma coisa... Eu até falo, né? Eu falo que uma eleição onde você tinha mais de 80 mil eleitores, ter 35 votos de diferença, isso é a mão de Deus que escolheu, né? Com Poderia certeza. ter ido para um lado ou para o outro. E aí eu falo sempre que o meu senso de responsabilidade ele aumenta, e aumentou bastante. Estar prefeito onde estava praticamente dividida a população, né? 50% queria e 50% não queria. É difícil. Né? Então foi um grande desafio e aprendizado também. E como é que foi quando você foi falar em casa? Já tem a clínica, estamos com 3 filhos, eu quero virar, agora vou entrar para política. O que a sua esposa falou? Eu consultei ela primeiro, né? Porque se ela tivesse falado não, eu já teria baixado o desejo. Mas a Fernanda, ela sempre foi muito tranquila, né? Ela falou, olha, segue o coração, né? Aquilo que se está no seu coração, essa vontade, acho que você tem que ir, né? E é uma oportunidade também, né? E aí foi isso, ela não criou nenhuma dificuldade, ela aceitou. Né? Você vê que ao longo dos anos dá para prever, sem conhecer ela pessoalmente, dá para notar que ela tem um perfil de te encorajar e apoiar, né? Sim. E acho que até lá em casa é muito parecido. A mulher, ela pode ou jogar o homem lá para baixo, acaba com o homem, ou ela te joga muito para longe, porque ela te impulsiona, né? Sim. E a relação, quando tem isso de um apoiar o outro nas decisões, só tende a dar certo, né? Tanto que vocês conseguiram crescer uma clínica hoje, a maior da região, né? Até...
e politicamente conseguiu ser reeleito, tanto que tem uma história que eu até conversei com o Lucas um pouco antes aqui para contar para vocês. Quando eu fui atender lá, comecei a atender em Águas Lindas, aconteceu uma vez de aparecer no noticiário, encontraram uma cabeça numa praça em Águas Lindas. Águas Lindas era uma cidade que, para todo mundo que eu falava em Brasília, que eu atendia, falava, nossa, é muito perigosa, não sei o quê. Eu falava, não, gente, mas eu só vou lá na clínica, é pertinho, é fácil, eu entro e saio. E isso assustou muito as pessoas, mas eu já morei no Rio, morei em Recife, eu morei em São Paulo, então assim, para mim nunca foi, eu falei, é só saber onde anda. Sim. E eu não sabia disso que você falou, né, que hoje a cidade é a... segunda cidade mais segura do Centro-Oeste. Olha aí para você ver, quem diria. E na época isso foi por conta de facção, né? Que hoje em dia já não tem. Tanto que você não vê mais nada sobre isso, já tem anos. Isso foi logo no início, quando eu atendi, depois de fato você vê muita melhoria na cidade, né? Estruturalmente, parte de saúde. Eu tenho muito paciente que passa lá, elogia muito que a parte de saúde tem crescido. E até dentro disso eu te perguntar, você saiu daí da gestão da clínica, que é aquilo, uma clínica é uma coisa, né? Por mais que era robusta, você tinha ali as pessoas ao seu lado, os familiares que te dão uma certa segurança. E aí você entrou num cenário de política, que é totalmente diferente. A gente às vezes tem medo, o profissional de saúde, por mais que a gente é capacitado, você se depara com algo onde a gente sabe que tem muitas coisas erradas acontecendo. Não sei se você chegou a presenciar, a deparar com um quadro onde você teve que tomar atitudes, mas o que te assustou mais quando você assumiu lá, foi e viu, por exemplo, a parte da saúde, digamos assim? Qual que era da parte da saúde e qual foi o que te mais chamou a atenção na política dentro de Águas Lindas que você teve que focar a sua atenção para resolver de início? Bom, como o primeiro mandato foi um mandato muito disputado, foi 50-50, né? Eu sabia que eu não podia ter muita margem de erro. E eu assumi o mandato no olho do furacão da pandemia. Né? Então esse foi um desafio maior ainda, porque quando nós assumimos em janeiro de 2021, eu lembro que nós estávamos passando por um momento de terror muito forte, tudo fechado, tive que tomar decisões que aquele lockdown, se dá ou não dá, fecha comércio, não fecha, as pessoas passando necessidade. Nossa estrutura hospitalar para uma cidade de 225 mil habitantes, quando eu assumi, eu tomei um susto, porque nós tínhamos apenas 12 leitos de enfermaria, 2 respiradores e só, né? Aí eu pensei, na pandemia mesmo, eu entrei em desespero. Na época eu chamei o secretário Rui, que é o colega médico, que era o secretário de saúde. Falei, Rui, nós temos que dobrar essa enfermaria no mínimo, nós temos que buscar mais respiradores, porque a gente sabia que ia precisar. Sim. E eu lembro que em fevereiro e março, nós passamos uma semana terrível. Aí nós fizemos uma força-tarefa com os vereadores, nós conseguimos aí sair de 12 leitos de enfermaria para montar 45, e com o apoio do Estado e do governo federal, nós saímos de 2 respiradores para 45 naquele momento. E foi um momento muito, muito triste, porque nós chegamos a ocupar 100% desses leitos, todos os respiradores ali ocupados, parecia um campo de batalha, de guerra. E eu vim da área de radiologia super tranquilo, de imagem, né? E aquilo foi muito traumático, né? E desafiador. Superamos essa fase, graças a Deus, né? Eu falo que eu não quero voltar nisso nunca mais. Você envelheceu quantos anos? Você acha? Esse mês, eu lembro que eu fiquei muitos dias sem conseguir dormir, porque eu cheguei a discutir com o meu secretário que nós precisaríamos alugar um freezer, porque nós estávamos perdendo vidas e não tinha onde colocar as pessoas. Então, assim, é uma decisão muito difícil para um médico, né? Então, isso foi desafiador, né? Eu falo que eu desgastei bastante. Meu cabelo branco ficou muito mais branco nesse período. Superamos, e Águas Lindas tem, né, hoje o nosso hospital estadual, e que as obras estavam paradas há mais de 18 anos, 19 anos. E esse era o meu principal objetivo como médico. Fui atrás do governador Caiado, que é médico, e fala que o governador, 2 médicos, nós precisamos colocar esse hospital para funcionar. Colocamos o hospital para funcionar, graças a Deus, agora nesse ano, em junho, depois de 19 anos. Então eu falo que muito do reflexo da nossa reeleição, ter superado aí os 83%, foi em virtude desse trabalho árduo junto com o governador. E você me perguntou da gestão, é muito diferente da iniciativa privada. Isso eu sofri muito, porque quando a gente vem da iniciativa privada, a gente monta processo e segue, né?
e a gente quer resultado. Consegue executar, né? Não depende dos outros. Pronto. Tanto, né? Na parte pública, isso foi... Até hoje eu sofro com isso. Porque às vezes a gente quer entregar um resultado mais rápido, mas a gente não consegue porque nós temos vários prazos legais que nós somos obrigados a respeitar. E se não respeita, aí é perigoso, porque aí infringe a lei. E, por exemplo, vou citar um exemplo que o que me deixou muito chateado nessa gestão, e eu quero melhorar bastante nessa próxima. Processo de compra de medicamento. Você abre a licitação, aí vê um monte de gente, mergulha preço, aí você sabe que a pessoa mergulhou o preço, que ela não vai conseguir entregar, e ganha a licitação. Próxima semana, no dia seguinte, você pede para a pessoa já começar a entregar com aquele preço, ela já fala, não vou conseguir entregar, eu quero reajuste de preço. Aí fala, mas você que colocou esse preço. E aí a pessoa desiste, aí o segundo colocado não aceita entregar com aquele valor, que ele tem que entregar, se for para entregar com aquele valor, e aí você perde 6 meses, olha só, processo de 3 meses para montar um processo, depois recorrer juridicamente. Você fica 6 meses sem ter medicamento, né? E aí não é por falta de vontade ou por falta de recurso, é por inoperância do sistema. Né? Então isso é uma coisa que me chateou bastante, né? Nós falhamos bastante no fornecimento de medicamentos nessa gestão nossa, principalmente por isso, por pessoas mal intencionadas que entravam, mergulhavam o preço e depois não conseguiam entregar, e aí você chamava o segundo colocado, não tem interesse, você tem que recomeçar o processo novamente. Então esse é um grande desafio da gestão pública, né? Tornar a gestão pública mais eficiente para que a gente possa realmente entregar o resultado mais rápido. É difícil, né? Porque eu não sabia disso. E a gente sabe que as licitações são... Tem empresa que vive disso, né? Sim. E aí, isso a gente está falando ainda da parte legal. Fora quando alguém tenta fazer corrupção no meio. Sim. Mas, e o problema talvez é que essas empresas elas não são responsabilizadas, né? Por exemplo, eu atendo oftalmologia, um paciente fica sem a medicação, ele ficou cego, ninguém responde por isso. E quem deveria responder? Talvez essa empresa que tentou fraudar de certa forma, porque é uma fraude, isso é uma fraude. O que a gente tenta fazer, a gente fala, essa empresa aí tem que ser banida, né? E consegue excluída. Não? Sim. Legal. E dentro disso, hoje, até uma coisa interessante, que a Santa Mônica, por exemplo, já conseguiu trabalhar com a parte estadual, prefeitura, não sei, mas como que funciona hoje para quem tem um negócio e ele quer tentar pegar essa iniciativa pública e amarrar com a privada? Qual que é o caminho que o colega tem que fazer? Existem os credenciamentos públicos, né? Então, tanto o município quanto o estado, ele coloca o edital que ele precisa de alguns serviços, né, das especialidades, e aí existe o credenciamento. E aí a empresa interessada ela vai lá e participa desse credenciamento, colocando e respeitando os valores pré-determinados. Certo. E isso geralmente é sempre para funcionar dentro da própria instituição privada, ou ele pode ceder o espaço, ou é para funcionar dentro da pública? Existe alguma coisa tem assim? As duas coisas, né? Tem aquela questão do credenciamento, por exemplo, atendimento na policlínica, onde nós temos lá diversos atendimentos de várias especialidades, e aí o profissional vai até a nossa estrutura, a nossa instituição, e tem a questão da prestação de serviço, porque às vezes você tem um equipamento que o município não tem, e aí a gente credencia a sua clínica, o seu equipamento para prestar serviço para a população, que a população vai até a sua clínica. Legal. E hoje a Santa Mônica, o que vocês veem para ela nos próximos anos? Qual que é o objetivo da clínica? Vocês visam equity? Vocês visam alguma expansão ou não? Como que é? A gente está avaliando muito o mercado, né? É um desafio meu da próxima gestão pública e casa um pouco também dessa questão da Santa Mônica, que nós estamos agora com o desafio do polo industrial, né? Então eu falo que a minha meta principal na primeira gestão era entregar o hospital estadual, que a população aguardava 19 anos. E agora, nesses próximos 4 anos, eu quero tornar a cidade de Águas Lindas ela sustentável. Né? Então, para isso, nós fizemos uma parceria com o município de Zhongshan, na China, criamos um canal expresso Brasil-China. Significa que todas as empresas chinesas desse município, que tem 4 milhões de habitantes, vão vir para o Brasil especificamente para Águas Lindas, direto. Então a gente está com uma perspectiva que os próximos 4 anos, os próximos 8 anos, nós vamos transformar a cidade num grande polo industrial, né, de pequenas e médias empresas, na geração de emprego, consequentemente, a vinda de emprego vem plano de saúde para acompanhar.
Porque o grande desafio hoje da Santa Mônica, da expansão, porque nós queremos virar um hospital a médio e longo prazo, é ter aumento da cobertura de vidas por plano, né? Hoje nós estamos falando de uma cidade que tem 225 mil habitantes, mas nós temos aí catalogados aí em torno de 12 mil vidas cobertas. Então você vai ver, não dá 10%. Não, é muito pouco. É muito pouco. Então a cidade ela precisa ter mais renda, ela precisa ter mais vidas cobertas para que a gente possa ter uma estrutura de hospital que possa atender a população. Não, e Águas Lindas, eu vejo que assim, eu gosto muito de lá, que assim como você, lá hoje foi de onde eu saí, foi o que me trouxe a independência financeira e profissional de eu poder parar de trabalhar para os outros, conseguir entregar ali, até porque lá eu tenho um espaço para investir, fazer um marketing, uma experiência do paciente, onde eu tento entregar, mesmo para quem é mais humilde, uma experiência de um consultório particular melhor do que o que ele encontra em Brasília, se possível. E conversando com colegas, rodando em mesas de empresários em Brasília, eu encontro muita gente que investe em Águas Lindas, é muito doido isso. Tem um colega que ele é funcionário público, ele tem uma construtora, então ele já faz construção lá de casas, de prédios, já está construindo, já foi mais de 10. Aí outro dia eu estava num encontro presencial de uma consultoria aqui em Brasília, e aí tinha um médico falando que ele começou, é médico também, eu não recordo o nome dele, ele é cirurgião plástico, acho, ele está construindo até um day hospital em Brasília, e ele falando que ele começou construindo na época para juntar dinheiro, fazendo Minha Casa Minha Vida em Águas Lindas, e que deu muito certo, durante muitos anos ele investiu lá. E aí na plateia alguém levantou a mão, não, porque eu quero construir em Águas Lindas também, então muita gente querendo construir lá, e você vê que é uma cidade que não para de crescer, né, tanto que... Nós já somos a maior cidade do entorno, somos a 4ª maior cidade do estado de Goiás. E aí eu brinco, Caio, com todo mundo, não é porque eu estou prefeito. Sim. Quem não comprou seu lote, quem não comprou sua casa em Águas Lindas, aproveita para comprar ainda, né? Porque a cidade realmente ela está vivendo um momento muito positivo, né? Com a vinda do polo industrial aí, eu acho que isso vai supervalorizar. A cidade já teve, no momento, junto à Caixa Econômica Federal, a cidade que mais se construía Minha Casa Minha Vida no Brasil, né? Então, isso que você está relatando é verdadeiro, é um nicho muito forte de construção civil na cidade e que em breve nós estaremos aí associando a parte das indústrias para que a gente possa realmente consolidar a cidade. É uma baita de uma cidade. Né? Não, eu vou até segurar esse episódio antes de eu comprar algum lote lá, porque eu tô com medo de eu soltar, os colegas já querem comprar lá, porque eu já estava querendo. E como que foi assim, agora pensar em reeleição? Porque você é médico, e aí qual que foi? Eu lembro que a gente conversou uma vez, você foi no consultório, eu te atendi, foi um pouco antes da eleição, Sim. E as pessoas já me perguntavam, todo mundo na clínica acha que eu sou parente, se eu pergunto, é parente do Dr. Lucas, é primo dele? Do Dr. João, eu falava, não. E aí perguntava, e aí, você sabe se ele vai concorrer novamente? Eu falei, olha, não sei, mas a cidade está indo bem, acho que sim, né? E aí eu lembro que eu falei com você ainda não tinha tanta certeza. O que foi a virada de chave para você falar, não, vou seguir na carreira política? E dentro do seu primeiro mandato, você ainda conseguiu se manter ativo como médico ou você já abandonou? Como é que foi isso, essa decisão? Assim que eu assumi a gestão, eu tive que afastar, né, da clínica, então eu nesse momento eu encontro afastado da gestão, então não consigo conciliar, né, é muita coisa. E realmente eu estava terminando esse ano, no início do ano, em janeiro, eu cheguei até a comunicar aos meus secretários que eu não seria candidato à reeleição, porque eu entendia que a minha missão ia ser concluída agora em junho, com a entrega do hospital, né, que era o meu objetivo principal. Mas aí depois, com muita conversa com o governador, né, o governador falou, não, você precisa continuar. Né? Ele me filiou no partido dele, no União Brasil. Então, foi a conversa com o governador que fez com que eu continuasse essa parte dessa caminhada política. E o propósito, hoje eu vejo que eu tomei a melhor decisão, porque o propósito de transformar os próximos 4 anos naquilo que a gente entende com polo industrial para a cidade, nós ainda vamos conseguir levar mais ainda a vida do cidadão, né? Como você falou, na década passada chegamos a ser uma das cidades mais violentas da América Latina. E pegar hoje o censo, que saiu agora em outubro, colocando a cidade como a segunda mais segura do Centro-Oeste, ficamos atrás apenas de Anápolis. A gente vê que políticas públicas sérias, né, com o apoio do governador,
que leva muito a sério a questão da segurança pública, isso reflete na comunidade e na população. Então, hoje as pessoas elas transitam em Águas Lindas com muita tranquilidade. Sim, é fantástico. E você planeja, então, continuar na carreira política, né? Vamos terminar 2028, né? Temos o pleito no meio do caminho, em 2026, que a gente vai ter aí o desafio de fazer um deputado estadual e o deputado federal de Águas Lindas, né? E de ajudar o nosso governador fazer a sucessão, que deve ser o Daniel Vilela, né? O candidato natural do nosso governador. E vamos trabalhar para o nosso governador ser presidente da República. Legal, aí ó, a gente já sabe quem tá para vir aí, ó. Muito bom, né? Tá faltando opção ultimamente, isso é ótimo. Caiado, presidente, vai cuidar muito bem dos brasileiros. Eu vejo que tem sido muito bom o governo, porque eu atendo para o SUS na cidade de São João da Aliança, onde a Débora é prefeita. Sim. E lá a cidade você vê o impacto, né? O que ela consegue levar, assim, né? Tanto que a minha maior dificuldade foi quando eu comecei a atender lá particular, foi de mostrar para a prefeita, falei, olha, hoje você gasta mandando os pacientes, manda num carro, vai 1, 2 pacientes. Se sofrer um acidente, tem muito acidente nessa estrada entre a Chapada para cá, e era para Águas Lindas que eles iam consultar na época no hospital que tinha credenciamento do Estado. E ela acreditou no projeto, tanto que hoje eu atendo lá mais de 80 pessoas por mês do SUS lá, todo mês, e já tem mais de 2 anos, e a gente vai continuar o trabalho. Então você vê que, e tudo isso graças ao apoio do governo, que tem conseguido manter, mesmo com tanto problema, até porque eu já trabalhei para uma outra cidade do SUS onde cortaram, vive tendo problema. E aí até dentro disso, tem dentro do sistema de saúde para o médico, ele tem essa opção de credenciar, e existem as OS, né, que trabalham hoje também, prestam serviço para os municípios. O que você vê dessas OS? É uma boa? O médico, se ele quiser montar, é um bom caminho ou não? Olha, eu não tive boas experiências, né? Então, a maioria não tem. Então, assim, eu acho que a OS... ela no primeiro momento ela entrega aquilo que ela se compromete, mas ao longo da caminhada ela se perde, né? E fica difícil deles fazerem a prestação de contas, da gente acompanhar a prestação de contas, né? Então nós tivemos 2 experiências que no primeiro momento foram vantajosas, mas aí a gente percebeu que não. Então nós pegamos novamente agora a gestão das 2 unidades, da UPA e do Hospital Municipal, e vamos tocar. Legal. E sente falta de ser médico? De atuar como médico atendendo? Sim. Eu adoro medicina, né? Apesar que radiologista é igual oftalmo, né? O pessoal brinca que a gente não é médico, né? Mas assim, eu acho que eu sempre gostei muito, dentro da minha área de radiologia, eu fiz uma parte da minha formação, fiz intervenção, né, no Hospital do Câncer de Barretos. Então, eu sempre tive contato com o paciente, né? Então, eu nunca fui o radiologista da sala escura que fica lá fechado, não conversa com ninguém e só trabalha sozinho, né? E sempre gostei da parte do ultrassom, do contato com o paciente, né? Tanto que você começa um negócio, você vai subespecializando, e fechei praticamente só em gestante, né? Então, eu sinto falta, assim. Eu acho que quando eu terminar, se eu não seguir carreira política, eu volto para a medicina. Volto para atuar. E como que foi dentro da Clínica Santa Mônica, quando você teve que sair? Até então, pelo que eu entendi, talvez você era a pessoa mais ativa dentro da sociedade, dos familiares, na parte de gestão. Como que foi essa passagem de bastão? Eu preparei a nossa administradora, né? Ela está com a gente desde a fundação. Então, ela que continuou, assim como o meu concunhado João Paulo, assessorando ela. Então, foi tranquilo, não foi nada traumático, não. Porque a gente já foi preparando e ela sabia de toda a rotina, todos os processos internos. Então, foi tranquilo. O que você vê que tem sido a dor latente da clínica, que era de lá, que talvez hoje você já não tem tanto contato, mas com certeza por ser família e ter algum braço na clínica ainda mesmo, que desligou dela, né? Mas com certeza é compartilhado com você. Qual que é a dor latente que você vê que, assim, tirando a parte dos convênios, que a gente sabe que esse é um problema da região mesmo, que deve melhorar nos próximos anos, mas o que você vê que é um desafio que todo ano vocês batem e não conseguiram ainda fazer funcionar bem? Como eu estou um pouquinho fora, Caio, eu não consigo nem te falar. Não te passa, não consigo falar. O que eu sempre comento nas reuniões internas é que a gente precisa manter a convicção no processo, que é qualidade, né? E quando eu digo qualidade, não é só no atendimento médico. Eu falo que é a qualidade a partir do primeiro momento que o paciente entra na unidade, né? Seja na recepção, no banheiro,
na organização, na limpeza, é o processo todo. Eu acho que isso a gente não pode diminuir ou não fazer porque o outro não está fazendo, né? Sim. Eu falo sempre que a gente tem que cobrar o valor que é justo pelo aquilo que nós entregamos, né? Que é uma qualidade, o respeito ao nosso paciente, a transparência, né? Nós sabemos aí de vários fatos que acontecem em instituições maiores que a gente não aplica de jeito nenhum na nossa instituição, né? Então, nós somos extremamente transparentes naqueles pedidos médicos, naquilo que a gente entende que o paciente precisa, necessita. Sim. Então, esses valores a gente não discute. E hoje, para você equilibrar essa parte sua de política com a família, como é que você tem feito? Porque com 3 filhos tem que estar presente. Olha, eu falo que eu sou um prefeito muito disciplinado, né? Porque você tem 2 caminhos, ou você impõe a disciplina, ou você entra numa roda que você depois não consegue parar. Então, desde quando eu tive a oportunidade de assumir o mandato, eu criei uma rotina de atendimento na prefeitura, de atendimento de todos os trabalhos relacionados ao município, mas eu não abro mão do meu horário do almoço, meu horário com as crianças. Legal. Isso a gente não abre mão. Então, isso assim, é importante. Eu tenho já isso bem definido, né? Tanto que quando eu vou marcar reuniões, eu marco naquele momento que eu sei que não vai atrapalhar a agenda pessoal das crianças. Legal. E você ainda consegue manter em dia a saúde, cuidar de si? Porque é difícil, né? É muito deslocamento, né? Não consigo, assim. Eu tento fazer uma caminhada diária, faço algumas atividades internas em casa mesmo. É importantíssimo isso, né? Não é bom você não pode desequilibrar. Eu falo que você tem que manter o equilíbrio em tudo. Esse gerenciamento de tempo é um desafio para todo mundo, porque a gente, quando está começando, às vezes empreender, está com algum problema, difícil de se desligar, desconectar, mas né? eu acho que esse gerenciamento do tempo, ele vem um pouco com a maturidade. Né? É que quando a gente é mais novo, a gente é mais afoito, né? E com a maturidade da idade, você vai entendendo que você controla o tempo e você coloca as prioridades. Você não vai resolver tudo. Sim. Então, você faz você escalona aquilo que é prioridade, que você precisa resolver, e o restante você delega, né? Então, acho que é dessa forma que a gente vai conseguindo tocar as coisas. E para o colega da saúde que quer, às vezes, começar a entrar na área da política, o que você falaria? Pô, isso foi um erro que eu cometi que eu acho que daria para evitar se alguém tivesse me falado. O que você daria de sugestão para eles? Eu não falaria nem no erro. Caio, eu falo sempre que o princípio número 1 para quem quer entrar na política, eu falo que o médico tem muito já uma facilidade, que é gostar de gente. Né? Eu falo que médico que não gosta de gente não tem que fazer medicina. Político que não gosta de gente não tem que entrar na política. Né? E eu acredito que você tem que entrar na política com propósito. Então, no meu caso, o propósito principal de estar prefeito da cidade foi devolver para essa cidade um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu seria capaz de fazer, melhorando a qualidade de vida da população. Pra você ter uma ideia, nesses quase 4 anos de mandato, nós plantamos 17 mil mudas de árvores. Né? Nós fizemos uma dezena de praça, nós fizemos os 2 primeiros futsets sintéticos do município, pista de caminhada, ciclovia, né? Que fizemos isso em 4 anos. Né? E isso é qualidade de vida para a população. Né? Entregamos o hospital estadual, né, que ficou parado há 19 anos. Ampliei a policlínica de 8 especialidades para 19. Ampliei a atenção básica de saúde de 21 para 31 UBS. Né? Então, são coisas importantes que impactam a vida das pessoas. Está em andamento aí agora, conseguimos com o governo federal a nossa maternidade. Né? Conseguimos colocar a maternidade junto no hospital estadual, que é uma gravidez de alto risco. Nós vamos ter a maternidade geral, que faremos de parceria com o governo federal para a cidade. Então, para o colega médico que quer entrar na política, a primeira coisa, você precisa gostar de gente. Né? E a segunda coisa, você tem que ter um propósito. Por que eu vou entrar na política? Qual que é o meu objetivo? Né? Eu acho que nós precisamos de novas pessoas na política, com uma mentalidade um pouco mais moderna, deixar um pouquinho aquele assistencialismo antigo, né? Que a política é só da cesta básica, e nós colocarmos a política numa construção para melhorar a vida das pessoas. Porque eu sempre falo, cara, quem precisa de políticas públicas não somos nós. Não é a classe A, B, C. É a classe D e E. Essa classe D e E, ela usa 100% do poder público. E é para essa classe que o político tem que pensar nela todos os dias. Então, eu brigo bastante dos meus secretários.
Fala, ó, pensa se fosse você, seu filho, sua mãe. É isso, se coloca no lugar das pessoas. Então eu acho que essa humanização política, e eu trouxe isso para Águas Lindas, colocar as pessoas em primeiro lugar, respeitar as pessoas, acho que isso é o mais importante para o colega médico que quer entrar, né? Sim. E o que é interessante é que, assim, se a gente olhar historicamente, a maioria dos médicos que foram gestores públicos tiveram bons resultados, né? Eu tenho um colega que o pai dele foi prefeito lá em Ouro Fino, já foi eleito, está seguindo carreira política e, assim, teve uma excelente gestão, ele teve um caminho muito parecido com o seu. Mas a gente, até uma pergunta assim, quando você entrou, e aí você viu lá, você se deparou que tem toda essa parte que já é um desafio, né, de prazos, toda essa burocracia. Além disso, entra a parte de você fazer gestão de pessoas. Claro que você, como uma clínica com tantos funcionários, já tinha, de certa forma, uma vivência e uma expertise. A maioria não tem, vai aprender. Mas eu digo, igual você falou agora, secretário, que é uma coisa. Como que você faz essa gestão? Porque é igual, você consegue partir de cuidar no hospital, fazer isso, fazer aquilo. São muitas coisas para uma pessoa cuidar. De fato, é difícil de você se manter ativo na carreira médica. Qual que foi o seu maior desafio até hoje com gestão de pessoas e como que você faz para acompanhar isso? Quando você vê, pô, não está dando certo, é hora de trocar. Até porque isso se aplica para tudo, né? Sim, eu falo que na política, e isso é uma das coisas que me surpreendeu, a coisa mais difícil é a gestão de ego. Né? Tanto que teve já várias reuniões que eu li um livro e falei para todos os secretários, vocês precisam ter esse livro na cabeceira da cama de vocês. O ego é o seu inimigo. Esse é o livro? Já fica de dica de leitura. O ego é o seu inimigo. É um livro fantástico e ele fala um pouquinho de por que às vezes as pessoas não alcançam o seu objetivo e é simplesmente porque elas não conseguem administrar o ego. Né? Então, nesse momento eu estou prefeito e aí daqui a pouco eu estou isso e às vezes a pessoa não entende que estar vai passar. Né? Agora a sua essência fica. Né? Então, eu acho que isso é a coisa mais importante e a maior dificuldade. É chegar no secretário e falar para o secretário, calma, você está secretário. Nós precisamos atender isso, nós precisamos resolver isso. Né? E não deixar o ego colocar na cabeça e a pessoa achar que agora ele é um secretário, agora ele está acima de todo mundo. Porque a política ela te traz isso, Caio. Você é uma pessoa que você é pouco conhecido, de repente você é super conhecido e paparicado. Tem muita gente que se perde nesse caminho, né? Porque o ser paparicado é de todas as formas. Né? Então, você precisa controlar o ego, você precisa entender que você está numa posição que é onde o coletivo te colocou lá, né? A população te escolheu. Né? E por um propósito. Né? Então, eu sempre falo para os secretários, pé no chão. E eu troco, né? Eu sou um pouquinho assim, da iniciativa privada. Eu acho que você dá chance, você corrige, você mostra. Agora, você não pode insistir no mesmo erro. Né? Então, quando insiste no mesmo erro, você tem que fazer mudanças, né? Para o bem de todo mundo. Né? Então, a gente acaba que a gente leva isso também para a parte pública. Agora, não esqueça, o ego é o seu inimigo. Esse livro é fantástico. Né? E todo mundo deveria ler ele porque as pessoas elas acabam se perdendo, e principalmente quando sobe muito rápido. A tendência é se perder mais rápido porque acredita que não vai ter erro, que é perfeito, e não é assim, né? Eu acho que todo mundo quer reconhecimento. O médico ele quer reconhecimento, né? E aí quando ele começa a ser reconhecido, ainda mais no meio da política, é fácil se perder. Mas o que o livro fala na sua essência é que nós devemos fazer e não esperar o reconhecimento. É até mandamento, né? Para quem é católico, eu sou, faça sem esperar nada em troca, né? Porque é exatamente isso. Você tem que fazer porque tem que fazer mesmo, e se as pessoas quiserem reconhecer, óbvio, bom, mas também se não quiser, vida que segue, vamos embora. Eu levei isso muito da gestão. Eu quebrei alguns paradigmas na cidade, porque o político na cidade ele sempre foi visto como uma estrela, uma pessoa meio que intocável. E eu quase não sou médico, prefeito de gabinete. Eu gosto de ficar na rua para resolver, para acompanhar a obra, conversar com as pessoas. Né? Exatamente para quebrar essa distância né, que existe entre prefeito e gestão. Né? Então eu sempre fui muito prático, operacional. Minhas reuniões com os meus secretários são extremamente rápidas. Eles já sabem porque você tem que ser objetivo. Ótimo. Né? Então, e eu foco muito no resultado. Não fico cobrando no sentido de que, com a lupa, saber, não, eu delego as funções
e tem um resultado que a gente espera. E se esse resultado não chegar lá na frente, a gente vai discutir o porquê que não chegou. Mas eu não sou aquele gestor que fica no pé do secretário também. Né? Então, assim, a gente dá oportunidade para que as pessoas possam trabalhar e desenvolver e buscar o crescimento próprio. Legal. O bom que você falou aí sobre justamente ser objetivo, né? Quando você tem que delegar tantas pessoas, isso requer, né? A gestão de tempo. Se você não sabe, isso você demorou muito tempo para aprender. Como é que foi isso? Essa gestão do tempo e essa objetividade, eu ganhei bastante com a minha idas e vindas na Santa Mônica. Então, eu entendi em um certo momento que eu estava perdendo muito tempo com a mesma pauta. E aí eu comecei a autocrítica e a autoanálise. Pô, essa pauta eu tenho que chegar nela e tenho que resolver ela até aqui. Se não resolver, eu vou superar ela e vou para outra. Né? E depois um dia eu volto para essa aqui. E isso foi muito natural na minha vida. Tanto que a minha pré-campanha de 2020, a própria campanha, eu participei ativamente de todas as áreas. Então, do marketing, da estratégia, né? Discutindo exatamente e focando nessa objetividade. Então, assim, eu sou da teoria que menos é mais. Sim. Né? Então, quando as pessoas vinham com umas ideias mirabolantes, eu falava, não, é o arroz e o feijão bem feito. Né? E eu segui isso também na gestão e agora na reeleição. Então, eu não tive empresa de marketing na minha reeleição, eu não tinha... E eu falei pro pessoal meu, olha, nós vamos fazer a campanha prestando conta daquilo que nós fizemos e acabou. Vamos mostrar como era e como está agora. Resultado. É isso. E até dentro disso uma coisa para te perguntar, porque voltando um pouco na parte de empreendedorismo, você se capacitou com o curso. Eu também procurei fazer isso, porque isso requer. E aí você vai pegando gosto pela coisa, né? Eu sou apaixonado por gestão. E a gente vê muito colega que não quer, às vezes o cara não tem tempo. Você acha que para o médico que quer empreender, faz sentido, às vezes, ele contratar uma consultoria? Porque quando você contrata uma consultoria, uma mentoria que seja, você está comprando o tempo, né? Para você errar menos, né? E vocês não chegaram a contratar ninguém porque você se capacitou, né? Sim, mas ao longo... quando a gente começou a bater cabeça, os 2 primeiros anos, principalmente, nós tivemos que buscar uma assessoria, né, uma consultoria, para ajudar a gente na organização dos processos. Que eu acho que isso é fundamental. O médico, ele é técnico, né, da medicina. Exato. Então, ele não tem conhecimento de gestão. Uma coisa é a parte intelectual dele, médica, a inteligência científica. Outra coisa é a inteligência administrativa. São coisas totalmente diferentes. Conheço gente que intelectualmente é muito pequenininho, mas o cérebro é 110% de gestão. É um excelente gestor. Né? Então, eu acho que o médico que ele vai começar um negócio, ele tem 2 caminhos. Ou ele precisa se preparar, né, tecnicamente, tem que estudar, tem que fazer curso, né, e começar a praticar, como você falou. Estou fazendo uma escola de experiência ali, Águas Lindas, como você falou. Né? Então, ele vai praticar e vai abrindo os leques. Ou ele tem que buscar uma consultoria, porque senão ele não vai dar certo. Não tem como dar certo. Paga um alto preço para testar e a chance de dar certo é pequena, né? É pequena. Aí volta no livro que eu falei, o ego é o seu inimigo. Você tem que pegar seu ego e colocar ele do seu lado e falar, calma, eu não tenho capacidade e competência para isso. Eu tenho que buscar, ou vou buscar conhecimento, ou eu vou buscar pessoas que se dedicaram para isso. Né? E vou crescer junto com essas pessoas, porque todas as minhas assessorias e consultorias que eu tive, na verdade, eu fui um aluno. Né? Porque tudo que eles estavam aplicando dentro da empresa, eu estava do lado, anotando e aprendendo. Né? Então, acho que isso é fundamental. Não, legal. E seus filhos vão querer ser médico, político? Como é que é em casa a conversa? Olha, eu acho que não. Assim, eu tenho um filho mais velho que joga futebol. Inclusive, ele está em Cotia. Tá lá no São Paulo? Está no São Paulo, né? Então, ele é sub-12 lá. Que massa. Ele quer tentar o futebol. Eu falei para ele que até os 18 anos eu sou incentivador. Se chegar a 18 anos e não virar nada, ele tem que mudar a rota, né? Mas ele não gosta de sangue, esse não é da medicina. Com certeza. O do meio, ele é mais da tecnologia, né? Então, também acredito que ele não venha para medicina. Tem a menininha, que é a mais nova ainda, que está muito nova, tem 8 anos. Ela não fala nada com nada ainda, né? Só quer ser bailarina, atriz, modelo. Então, vamos esperar. Mas eu
eu cada vez mais, Caio, eu vejo que medicina é vocação. Eu fico vendo muita gente hoje fazendo medicina pensando em dinheiro, pensando no financeiro. Né? E eu falo que essas pessoas que estão indo para a medicina hoje, pensando no dinheiro, no financeiro, elas vão se frustrar muito rápido. Né? Porque o mercado está pulverizado e hoje você não consegue mais fazer dinheiro, né, com medicina da forma que as pessoas imaginam. Né? Hoje você tem uma vida boa. Né? Eu falo que isso também é clichê de livro. Né? Tem duas formas de você ser rico. Ou você vai ganhar muito dinheiro ou você vai viver de forma mais simples. O segundo jeito é muito mais fácil. Né? Você ter um padrão de vida um pouco mais simples, ser feliz com aquilo que você faz. Então, eu sempre falo isso com os meus meninos desde pequeno agora. Eu falo, vocês têm que buscar ao longo do crescimento de vocês algo que vocês vão ter prazer e vão gostar de fazer. Né? Então, a gente não influencia. Mesmo tendo essa estrutura, a gente não influencia porque a gente entende que a parte médica ela tem que ter um pouco de vocação, tem que querer, gostar de gente, cuidar de gente. Né? Então, a gente não influencia, não. Eu também converso com os colegas porque hoje assim, o mercado só vai dobrar em 10 anos de número de médicos. E o pessoal que está indo com esse propósito vai se frustrar. Sim. Porque aquilo, antigamente, ganhar 20, 30 mil reais por mês, eu mesmo quando eu formei, eu falei, nossa, 30 mil é muito dinheiro. E naquela época, 10 anos atrás, era muito dinheiro. Sim. Hoje, 30 mil para o médico, às vezes, quer ter um padrão de vida, quer ter uma família, viajar, manter o que se era feito antigamente, já não consegue. Não. E, assim, eu também vejo duas coisas, que o médico que for empresário, ele vai surfar uma onda com a mão de obra barata, porque vai desvalorizar o médico, né? Agora, o médico que é só mão de obra, esse sim vai ser refém, porque se ele for pelo dinheiro, ele não vai ficar feliz. Ele vai ser refém, não vai conseguir aproveitar a vida, curtir os filhos, viajar, né? Ir para academia, não fazer nada, porque ele vai ter que trabalhar para manter um padrão de vida que é uma ilusão, né? A maioria se ilude, né? Fingindo que é rico, mas não é rico mesmo, sim, né? Sim. Até porque riqueza são várias outras coisas, né? Família, outras coisas. Ou então ele vai ser dono de negócio, vai ter uma galera trabalhando para ele, que eu acho que é um caminho que para quem quer faz muito sentido, para quem gosta e também tem vocação, porque não adianta nada você querer empreender, mas não gostar. Empreender não é para qualquer um. É saber que vai errar, tá disposto para errar, dá para saber que vai perder dinheiro, né? É saber que vai ter noites de sono, que vai se perder porque você sai da parte técnica científica e você tem que lidar com outras variáveis de mercado, né? Outras variáveis de processo, que às vezes não é seu, mas é de algum prestador dentro da sua empresa. Né? E isso faz parte do jogo. Né? São variáveis que fazem parte. Então eu falo que empreender não é para qualquer um. A pessoa tem que ter o perfil, tem que gostar. Agora, eu entendo que aqueles que se estruturarem empresarialmente na área médica, eles têm um horizonte um pouco maior do que aqueles que são apenas prestadores. Né? Então, eu acredito nisso também, porque o mercado muito pulverizou, né? Está muito pulverizado. Sim. Legal, nós já estamos quase chegando ao final da nossa conversa e eu queria direcionar um pouquinho para saber, hoje, se você, olhando para o seu passado, qual foi o seu maior desafio como pai? Qual foi o maior desafio que você teve dentro da paternidade ao longo desses anos, 12 anos aí? Olha, Caio, eu vou te falar que eu e a Fernanda, a gente passou, quando nós casamos, na residência dela no último ano, ela engravidou. E aí ela teve uma perda, né? Teve um aborto. Aí nós terminamos a residência, viemos para Brasília, ela engravidou. E ela abortou novamente. Então o início para a gente foi muito traumático, né? Nós tivemos que fazer análise de genética para ver se a gente tinha algum problema, enfim. E acabou que não tinha nada. A gente brinca que é o CRM positivo, né? Demais. 2 perdas consecutivas. Então, desde quando a Fernanda engravidou pela 3ª vez e deu certo o Luca, e depois deu certo o Miguel, depois deu certo a Manuela, eu falo que eu sou um apaixonado pela vida. Né? Então, eu falo que não vejo nenhuma dificuldade, não vi nenhuma dificuldade, porque acho que a gente se queria tanto que a gente superou tudo. Né? Então, eu falo que é muito, muito legal você aproveitar cada etapa e cada fase da vida deles, porque passa rápido. O meu mais velho está com 12 anos, hoje ele já está entrando na puberdade, aí já é uma outra fase, mas está super legal, já estou conversando com muita coisa com ele, que há 4 anos atrás eu não imaginaria que estaria conversando, dialogando. Então eu falo que assim, acho que as dificuldades elas acontecem na vida de todo mundo. Então o que você tem que fazer é curtir o momento,
né? Daquele momento, igual você falou, tá? O meu caçula tá com 3 meses, poxa, uma fase maravilhosa. Muito. Né? Então, cada fase é espetacular. Então, eu falo que eu não tive nenhum desafio que me marcou até hoje na criação dos meninos. E se eu puder, e Deus permitir, eu quero aproveitar todas as etapas, até quando eles estiverem casados, encaminhados, que eu acho que vai ser um outro momento, né? Então... Trazer neto, né? Os avós ficam doidos, né? Lá em casa os avós são eu falo que a vinda dos 3 deu muito certo, então assim, sou extremamente feliz e eu falo que eu curto todos os momentos com eles. Mas eu acho que a sua história aí só da persistência já é algo muito bom de compartilhar, porque o aborto ele é um tabu para todo mundo. Sim, e dói muito falar disso. Sim. E durante muitos anos, com certeza, foi algo que doeu para vocês, talvez pensarem e lembrarem. E eu tenho vários casais de amigos, assim, são vários. E as pessoas acham que é fácil engravidar. É engraçado que acham que engravida quem não quer. E quando não deve. Os colegas, quando a gente é mais jovem, está na faculdade, engravida por acidente. Mas muita gente tentou, não deu certo. Eu sei várias histórias também de pessoas que perderam 2, 3, 4 vezes e em um momento veio. Sim. Então é bom quando a gente se conecta com uma história dessa, porque para quem quer e não está conseguindo, isso serve de inspiração para saber, olha, não desiste, se é seu sonho, não desiste, sim, né? Porque é muito bom. Eu tô amando chegar em casa, eu saio de casa já pensando em voltar, peço vídeo, viajo, dói no coração quando eu não tô, né? Todo momento é único, né? Eu falo que a paternidade ela é uma experiência diferente, né? Então, quem tem essa oportunidade tem que aproveitar, né? Então, e entender que o aborto também ele é super frequente, né? Que a gente anseia para que dê tudo certo, né? Sim. Mas eu falo que tudo é propósito de Deus, né? Então, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe por que está acontecendo isso, né? Mas não cabe a gente questionar, acho que é seguir o fluido e o fluxo da vida e as coisas vão se encaixando, é impressionante. As coisas se encaixam, né, Caio? Eu falo sempre isso. Eu nunca imaginei que estaria prefeito, eu sou de Minas, a minha esposa é de Goiânia, nunca imaginei que viria primeiro para Brasília, então as coisas elas vão se encaixando de uma forma que a gente, às vezes tem um horizonte, uma direção, mas Deus está propondo outra coisa para a gente e a gente tem que aceitar e tocar. Não, perfeito. Eu até ia esticar em mais uma outra pergunta sobre negócio, mas acho que a gente encerrar o podcast falando de família é muito bom para todo mundo, né? E assim, agradeço você pela presença hoje e queria que você, às vezes, se você tem como compartilhar uma mensagem sua que você daria para o colega aí que é profissional de saúde, que é pai, enfim, uma mensagem que você... Hoje, eu tenho essa que eu deixo para as pessoas, né, que minha esposa me falou, você não precisa viver apenas uma vida ao longo da sua existência. O médico é aquilo, ele forma como médico, ele quer se prender às vezes a ser só médico técnico. Essa virada de chave que você teve de ser empresário, onde você consegue impactar mais vidas, depois de ser político, onde você impacta mais ainda, você escala o impacto que você causa em número de pessoas na vida, é surpreendente. Então eu acredito muito nisso, que a gente pode mudar, né, e ir adaptando. Aí eu queria que você deixasse uma mensagem sua para o pessoal aqui. Sim. Assim, eu sou muito... pragmático, Caio, no sentido de que a vida ela é uma construção de horizontes, né? E que ninguém nasce engessado. Tudo está em movimento, né? Então, você entender isso, eu acho que é extremamente importante, né? Ser flexível para que coisas novas aconteçam, né? Então, a mensagem é essa, que você nunca se feche, né? E que a vida é linda, né? Viver é maravilhoso. E acertar erro faz parte do processo, ninguém acerta, né? Quem fala que só acerta está mentindo. O acerto e o erro ele faz parte do crescimento. Fantástico, gente. Acho que foi muito bom, né? Para encerrar o nosso ano, né? Já é Natal daqui a pouco, mas a gente viu aí até experiência. Eu nunca tinha ouvido de um prefeito, né, assumir no meio do Covid, com certeza para quem é médico é traumatizante, né? E você não conseguir ajudar, porque a gente sempre quer ajudar mais o próximo, e você tá engessado, isso dói muito, né? Sim. A gente nunca esquece os pacientes que a gente perde, e quando você vira político, isso só piora, né? Porque você fica assim, queria fazer mais e não consigo. Bem, parabéns pelo trabalho que você tem feito lá. Obrigado. Eu acredito muito na sua carreira política, com certeza. Daqui uns anos eu vou olhar e vou falar, o podcast, gravei lá, o presidente gravou comigo aqui, numa dessas. Quem sabe, né, Lucas? Quem sabe. Vai saber, a vida leva para cada caminho. Sim.
o que tiver que você vai ser. Onde que o pessoal te encontra nas redes sociais para saber mais do seu trabalho? Eu tenho um Instagram, né? DR Lucas Antonietti. Ótimo. Vai aparecer para vocês aí escrito, até para não errar, porque sobrenome a gente sabe, né? Até o meu vivem errando. Gente, muito obrigado pela audiência, Lucas. Obrigado. Um bom final de ano para você, para sua família. Para você que está nos acompanhando, obrigado por todo o carinho, por tudo que vocês trouxeram aí nesse começo dessa temporada, né, ao longo desses meses. Eu dei uma reduzida, conforme eu já falei nos outros podcasts, porque virar Python começou e virou minha prioridade. Mas o projeto para 2025 aqui do canal é a gente trazer outras grandes pessoas para colaborar, né, com conteúdo de alta relevância para você que é gestor, você que quer começar a empreender, para falar também sobre paternidade. Eu acho que é muito bom a gente falar mais sobre isso, né? E é isso, não deixe de seguir aqui no canal, curtir, compartilhar esse episódio, por favor. E um bom Natal, um bom Ano Novo, que Deus abençoe muito a família de vocês e obrigado pela audiência. Fiquem com Deus.